tema que nós vamos desenvolver essa noite é gratidão e salvação. E o texto que eu separei para nós podermos meditar nesta palavra é o texto que está aqui no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu farei a leitura desse texto a partir do versículo 11. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. O texto não será projetado. Abra a sua Bíblia ou ligue aí o seu aplicativo da Bíblia e alcance Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Quem já encontrou, diga amém. Graças a Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor abençoe esta palavra ao nosso coração. Esse texto, meus irmãos, de Lucas, capítulo 17, que nós acabamos de ler, é bem claro ao tratar da cura milagrosa de 10 pessoas que sofriam de lepra. Nós sabemos que a lepra, hoje conhecida como hanseníase, ao tempo desse texto, era uma doença simplesmente incurável. Não havia tratamento, não havia remédios que curasse a lepra. Então, as pessoas ficavam leprosas, eram levadas para um lugar separado, chamado leprosário, e ali elas ficavam, então, longe do convívio social. Assim era a situação das pessoas que eram acometidas por essa doença chamada lepra. E Jesus, então, andando com os seus discípulos, caminhando, Jesus certamente estava descendo do norte para o sul, ele estava indo para Jerusalém. É isso que o texto diz, a caminho para Jerusalém. Embora Lucas coloque aqui Samaria e depois Galileia, mas ele primeiro passa pela Galileia para ir para Samaria e depois descer a Jerusalém. Então Jesus estava fazendo essa caminhada, essa volta para chegar então em Jerusalém, onde ele depois seria ali crucificado, onde tudo acontece. Mas o que é importante para nós? Que Jesus, na sua caminhada, ele se encontra com aqueles 10 homens. Na verdade, eles, vendo a comitiva de Jesus, descendo, passando pela estrada, ele sai do seu lugar de refúgio, ele sai do seu lugar de isolamento e começam a gritar, provavelmente a uma distância considerável, porque havia uma determinação ali que as pessoas leprosas elas não podiam se aproximar
das pessoas, porque elas estavam impuras, né, por conta da doença. Então, elas tinham que gritar, impuro, impuro, né, quando alguém ia passar por ela, para que não houvesse nenhum tipo de convívio ali, de encontro, coisas parecidas. E eles, então, saem gritando, Jesus, mestre, compadeça-te de nós. E Jesus olha para aqueles homens e a coisa que Jesus diz é que eles fossem ao templo e se apresentassem aos sacerdotes. Não é? Mas o que nós encontramos aqui que é importante para a gente refletir sobre gratidão e salvação? Tá? Nós somos levados a pensar, né, que é uma questão crucial para todo ser humano, na sua existência, na sua vida biológica, ele está bem de saúde. Nós vamos ao médico porque não queremos ficar doente. E não é assim, doutor? Todo mundo que vai lá no gabinete, lá no consultório com o doutor Ademar, porque quer sarar. Ele, me dá um remédio aí que o negócio não está bom para o meu lado. E assim também era a situação daquelas pessoas leprosas. Elas queriam ser curadas. Certamente elas ouviram das coisas que Jesus estava fazendo naquela região, curando as pessoas, fazendo os milagres, e eles ouviram, e Jesus não andava sozinho, provavelmente havia um séquito, uma multidão atrás de Jesus. Então, quando aquele barulho na estrada, a poeira, eles saem lá do seu refúgio, do seu acampamento e pedem socorro. Senhor, mestre, tem compaixão de nós. Então, é importante as pessoas, quando elas estão sofrendo, padecendo alguma doença, alguma enfermidade, elas querem buscar a cura. É assim com qualquer um de nós, não é verdade? Você não quer ficar doente. E assim aqueles homens fazem, e aí nós vamos entrar na história. A ingratidão é uma marca da humanidade. Nós, às vezes, somos parte dessa multidão de ingratos que está aí na caminhada do dia a dia. A situação daqueles 10 homens leprosos, eles eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eles não estavam caminhando com Jesus, eles não estavam caminhando com as outras pessoas, porque eram impedidas de fazerem isso, por conta da sua doença, da sua enfermidade. Então, eles vão pedir socorro, eles querem a cura do seu corpo físico. Era isso que eles queriam. E Jesus sabe disso. Quando eles saem e dão a mão a Jesus e pedem socorro, Jesus diz para ele, ora, vão lá no templo e se apresentem para o sacerdote. Vão lá, se apresentem para o sacerdote. Por que Jesus manda fazer isso? Lá no capítulo 14 do livro de Levíticos, você vai entender o porquê. Se você ler o capítulo 14 de Levítico, ele vai dizer, ele começa lá e no versículo 2 ele já diz, se a pessoa estiver impura, ela precisa, e achar que foi curada, né? Ela precisa ir ao sacerdote, porque era ele que dava o atestado de saúde. Ele que definia se a pessoa estava ou não curada da lepra. Ele tinha lá os exames que os sacerdotes faziam. Então, eles iam lá e eram ou não liberados lá do isolamento. Então, Jesus manda aqueles homens irem se apresentar ao sacerdote. E os 10 saem, então, em direção ao templo. Vocês podem pensar que eles saíram apressadamente ou saíram correndo. Eu não tenho como afirmar isso, mas eles saíram em direção ao templo. Mas quando eles andam uma certa distância, eles veem que já a lepra sumiu do corpo deles. Eles foram purificados. E qual que era a tendência? Se é o sacerdote que me dá um atestado de saúde, eu posso retornar à vida normal, eu vou correndo ao templo, porque é lá que eu vou ter o meu documento, a minha situação regularizada, não é verdade? Então, eles, 9, continuam correndo para ir ao templo.
O 10º, ele olha para a sua pele e vê que ela está totalmente curada, ele volta para Jesus. Ele volta para Jesus. Ele volta para ser grato, para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Ele reconhece que Jesus faz com que ele fosse curado com a sua palavra. Porque quando Jesus diz, vai até o sacerdote e apresente-se ao sacerdote, Jesus já estava curando aqueles homens. Porque eles não poderiam ir ao templo se eles não estivessem curados. Então eles saem para o templo e somente um voltou. Esse 10º homem, não é, que volta. Porque essa nossa ingratidão que eu falei, que é uma questão da humanidade, sabe de uma coisa? Quando qualquer pessoa, eu não quero nem falar que seja Deus ou Jesus, né, que fez um bem a você, mas qualquer pessoa que lhe faça um bem, se você não agradecer na hora e você deixar para depois, dificilmente você vai ser grato. Você vai passar, vai esquecer e aquilo vai cair no esquecimento. Então, a gratidão ela é algo imediato. E é isso que aquele homem faz. Imediatamente ele volta para o Senhor Jesus. Ele vai agradecer. Não é? É assim que nós precisamos entender. Aquelas pessoas, eles ouviram que Jesus poderia fazer isso na vida deles. E é assim com muitas pessoas. Quando elas estão numa situação difícil, precisando de algo na sua vida, elas procuram a Jesus. E elas procuram Jesus na igreja. E elas vêm para ver se o milagre vai acontecer na sua vida. Muitas recebem, mas também não voltam, não retornam, não vão ser gratas ao Senhor. Isso cai no esquecimento. E assim foi com aqueles 9 que foram embora e nunca mais voltaram. A história não diz mais nada a respeito desses homens, né? Então nós sabemos disso. Mas que Jesus é o segundo ponto que eu quero tratar com você. Pode passar o slide aí? Eu já estou no Jesus Cristo é a presença da cura. Jesus, a presença da cura. Então, quando Jesus é interpelado por aqueles homens que, gritando, pediram socorro, gritavam, porque eles não podiam se aproximar de Jesus, nem do grupo, pois eles viviam isolados devido à sua doença, eles eram pessoas excluídas. Nós vivemos isso na pandemia. Se você estivesse contaminado, você estava fora. Você não podia falar com ninguém, você não podia se aproximar de ninguém, você não podia tocar em ninguém, ninguém podia falar com você, você tinha que andar com aquela máscara, você tinha que ficar isolado, um monte de coisa, era horrível. Eu lembro quando fiquei isolado, não porque eu estava com Covid, mas porque eu tinha mais de 60 anos, então eu tive que ficar isolado em casa. O Diógenes foi lá, foi fazer compra para mim, o Danilo, porque eu não podia ir no mercado. Gente, pensa numa situação dessa. Porque as pessoas estavam isoladas. Assim era a vida daquelas pessoas lá com a lepra. Elas não podiam se aproximar de ninguém. Então, pessoas excluídas. Então, as pessoas que procuram a Jesus são pessoas excluídas de alguma maneira, de alguma forma, por alguma razão. Você não se encontra excluído simplesmente porque você tem uma doença contaminante, que contamina as pessoas, que pega nos outros. Não. Muitas vezes por coisas que você mesmo se exclui, que as pessoas mesmas se excluem, e elas vão procurar Jesus porque elas estão excluídas. Outro fato interessante que deve ser levado em conta é que Jesus estava exatamente a caminho, ia para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Ele interrompe a viagem para dar atenção ao pedido daqueles homens. Então, Jesus, ele para atender o seu pedido. Quando aqueles homens gritam, compadeça-te de nós, ele para. O Jesus, o Mestre, o Senhor, ele para a sua caminhada para dar atenção.
Ele poderia dizer: eu estou muito ocupado, eu estou numa viagem longa, eu preciso chegar a Jerusalém, porque eu tenho que ir para ser crucificado. Mas Jesus para ali, né, e atende aqueles homens, e eles foram curados. Você pode dizer também a mesma coisa nessa noite: Senhor, compadeça-te de mim. Eu não sei qual é a sua luta, qual a sua dificuldade, qual o seu problema, o que é que tem sido difícil para você, mas você pode dizer, a semelhança daqueles homens: Jesus, compadeça-te de mim. Isso é importante. Aqueles homens obedeceram e foram imediatamente curados. Todos conseguiram o que eles estavam buscando, a cura física. Eles obedeceram. Jesus disse: vão para o templo e se apresentem ao sacerdote. Eles saíram em direção ao templo, foram se apresentar ao sacerdote. A obediência também precede a bênção. A obediência precede a bênção. Muitas das nossas doenças, enfermidades, lutas, dificuldades são frutos da nossa desobediência. Fruto da desobediência. Então é importante obedecer. E Jesus disse àqueles homens: Jesus não colocou a mão sobre eles, Jesus não chegou aonde eles estavam, Jesus simplesmente de longe disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E lá foram eles. Lembra do Naamã, aquele general? Quando ele vai na casa do profeta Eliseu, porque a menina que estava na casa de Naamã disse que se ele fosse em Israel, o profeta Eliseu iria curar a sua lepra, ele também era leproso, Naamã. Aí, ele vai, leva uma carta para o rei de Israel, e onde o rei pede para que, o rei da Síria pede que ele cure o seu general. O rei fica apavorado, fala: esse cara está querendo comprar briga comigo, como que eu vou curar uma pessoa se eu não sou Deus, eu não tenho esse poder? Mas eles então vão para a casa do profeta, e o profeta nem abre a porta, ele nem sai para falar com o Naamã. Ele diz para o Naamã: vai lá no rio Jordão, mergulha 7 vezes. Naamã ficou irado, pilhado, porque falou: como esse profeta aí nem vem aqui eu sou o general Naamã, eu vim aqui, ele nem sequer saiu para fazer assim para mim, manda eu tomar banho nesse rio sujo, esse rio Jordão, sendo que os rios da minha terra são rios mais limpos, tem águas mais limpas, são mais bonitos. Ainda bem que com Naamã estava um dos seus subordinados. Disse: senhor, o senhor já viajou esse tempo todo, já chegou aqui, ele só está mandando você mergulhar. Se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? É só mergulhar, vai lá. O que você vai perder? A doença você já está com ela. Naamã vai lá, mergulha 7 vezes, na 7ª ele sai curado. A obediência precede a bênção. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós precisamos fazer. Porque se Ele manda, é porque será bênção para a nossa vida. Então, são coisas que nós precisamos aprender com essas lições desses 10 homens leprosos. Muito bem, o último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que a gratidão é a essência da adoração. E é isso que está para nós colocado nos versículos 15 e 17, quando ele diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele viu da voz. E depois, diz o verso 16, que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Há um detalhe: este era samaritano. Por que que Lucas coloca esse
era samaritano. Primeiro, os judeus e os samaritanos não eram muito chegados. Mas o que acontece? Essa comunidade de leprosos tinha judeus e samaritanos. Eles eram, ali não eram judeus e nem samaritanos, eram leprosos. Aqueles homens que não se comunicavam, que não se conversavam, que não tinham relacionamento, agora eles estavam unidos pela enfermidade, pela doença. Você já pensou nisso? Que eles eram unidos pela doença? Olha, nós estamos todos no mesmo barco. Você tem lepra, eu também tenho, e nós estamos juntos e misturados. Era assim que eles estavam vivendo. Então, mais de 10, apenas aquele homem volta, apenas esse samaritano volta. Por isso que Jesus pergunta, cadê os outros 9? Onde é que eles estão? Por que eles não voltaram? Por que eles não estão aqui? Eles não foram curados também? Jesus sabia que eles haviam sido curados. E eles então vão embora, seguem a sua vida, e somente o samaritano retorna. O foco da missão de Jesus, meus irmãos, não é a cura de doenças, enfermidade ou exorcizar demônios. Sabia disso? Às vezes nós pensamos que o foco da missão de Jesus é curar a doença, curar a enfermidade, exorcizar demônios. Não é esse. Não é isso que Jesus veio fazer. Não é? Ele veio dizer, Jesus mesmo disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele não disse que o Filho do Homem veio buscar e curar o enfermo, libertar o possesso. Isso faz parte do processo da missão de Jesus. É consequência da chegada de Jesus. Mas ele veio para buscar e salvar o perdido. E é importante você entender, a cura e a libertação são apenas consequências da missão grandiosa de Jesus no mundo. Jesus veio para algo maior que a nossa simples passagem nessa vida biológica nossa. Ele quer que nós tenhamos vida. Como disse e escreveu João, a palavra de Jesus, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E olha que aqui nesse texto, a palavra vida não é bios. Lá no grego a palavra para vida física é bios. Mas a palavra que está aqui no grego é zoe, que é vida eterna, vida espiritual. A vida abundante, ela é eterna. Ela não é passageira, é efêmera, como nós estamos aqui. E é isso que Jesus veio salvar. O perdido da morte eterna, não o perdido da morte biológica, essa que todos nós vamos passar. Então é importante a gente entender, não é? A gratidão, ela glorifica o nome de Deus, é a atitude daquele homem samaritano quando se viu curado. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus em atitude de adoração e gratidão. Ele se prostrou diante de Jesus, ele colocou a cara no pó, como se diz, para adorar. Por isso a essência da adoração, da gratidão é a adoração. É isso que nós precisamos entender. Não é? Aquele homem, ele não era judeu, ele não era que andava com Jesus, mas ele reconhece a grandeza daquilo que Jesus fez na vida dele. Sabe, irmãos, o dízimo é o que volta. Não é objeto da minha mensagem falar sobre dízimo, mas dízimo é o que volta. E o que volta aqui, de 10, volta 1, que é
o único homem, aquele que entendeu a mensagem, aquele que entendeu a ação de Deus na vida dele. Entre 10, apenas um voltou para agradecer e dar glórias a Deus. Quando eu disse que a nossa humanidade é egoísta, é isso que a gente precisa entender. Somente um de 10 voltou para agradecer e dar glórias a Deus. Quantas pessoas fazem isso todos os dias em relação a Deus? Quando a coisa tá ruim, tá caindo, tá degringolando, tá dando tudo errado, eu vou para a igreja, eu procuro Deus, eu faço uma campanha, eu vou orar no monte, eu faço isso. Quando a coisa melhora, deixa Deus para lá, porque agora está tudo bem comigo, não preciso mais. E assim aquele homem volta para agradecer. É o que diz o verso 17. Então Jesus perguntou, eram 10? E os que foram curados? Onde estão os 9? Onde está a gratidão? Onde está a gratidão? Muitas vezes o ingrato sou eu, o ingrato é você, é cada um de nós. Deus te abençoou, Deus cuidou de você, tem cuidado. Mas como você tem sido grata a Deus pela bênção dele na sua vida? Coisas para a gente pensar. 10 homens unidos pela doença, eu quero concluir, clamam a Jesus por misericórdia. 10 são curados, 9 se dirigem para o templo e não voltam para Jesus. A essência da adoração, meus irmãos, é quando você pode entender a diferença entre estar no templo e estar adorando a Deus. Nem todos que estão no templo estão adorando a Deus, na essência da adoração. Aqueles 9 que correram para o templo, correram porque uma necessidade física deles fora atendida. Mas aquele único homem que volta, ele volta para adorar, ele se prostra, ele se joga aos pés de Jesus, ele reconhece a graça de Jesus na sua vida, ele é grato a Deus por tudo que ele fez, por isso ele volta, é gratidão. Os 9 foram embora porque resolveram o seu problema, mas aqui está um detalhe, quando eu disse que o dízimo é o que volta, de 10, apenas um se salvou. Apenas um se salvou. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque os 9 foi embora, o que voltou, Jesus vai dizer para ele, naquele verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 foram curados e não foram salvos. Foram curados. Cura necessariamente também não é salvação. Às vezes as pessoas estão procurando cura e não estão procurando a salvação. Cura não é salvação. Por isso que os 9 que foram curados, não voltaram, não foram salvos. Apenas o que voltou, aquele que volta, ele é salvo. Aquele homem samaritano, ele não foi salvo pelo fato de ter gritado para Jesus compadecer dele. Aquele homem samaritano não foi salvo pelo fato de ter ido ao templo para se apresentar ao sacerdote. Aquele homem foi salvo porque ele obedeceu à ordem de Jesus e creu na sua palavra. Aquele homem pôde ouvir de Jesus, levanta-te e vai, a
tua fé te salvou. Que você possa ouvir de Jesus que a tua fé te salvou. Eu sei que você e eu, todos nós, se enfermos estivermos, queremos ser curados. Mas cura não é salvação. Cura é cura. Salvação é outra coisa. E nós precisamos ser curados e salvos. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração.